Damos início a mais um programa, o Servo da Comunidade Ramar em Petrópolis. Eu, seu irmão e pastor André, juntamente com a minha irmã Milena Vidal. E hoje nosso convidado especial, nosso irmão Hamilton, está conosco hoje, vai compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito. É sempre um privilégio ter você aqui conosco mais uma vez, mais um programa de relatório, de edificação e para a gente compartilhar as bênçãos de Deus aqui em Petrópolis. Amém, Milena? Amém. Esse Deus maravilhoso que nos formou de modo assombrosamente espantoso nos permite estar aqui com você em mais um programa, e você vai poder acompanhar o testemunho do nosso irmão Hamilton, que através da rádio que a gente está transmitindo chegou até aqui a comunidade Ramar de Petrópolis. É uma benção. Então a gente vê que até na rádio Deus usa para atingir outras pessoas, e é esse o nosso objetivo aqui. Também vai ouvir uma palavra de Deus com o nosso pastor Luiz Henrique, vai ouvir louvores para te abençoar aí nesse momento no programa, e também vamos estar aqui orando e compartilhando um pouco do que acontece na Ramar de Petrópolis, toda a nossa programação, nossas agendas, aquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Aleluia! E hoje, já para dar início, né, esse sextou mais uma, né, mais uma sexta, mais um dia que o Senhor nos permite, né, dar esse relatório, e sempre acontece nas sextas-feiras, e é pra gente um dia muito especial. E falando um pouco sobre dia especial ou não, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos Abacuque 3,17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor. E a palavra é essa, né? Ainda que as coisas não estejam da maneira que você deseja, sonhou ou planejou, todavia nós devemos nos alegrar naquilo que nos traz esperança, o nosso Senhor. Por isso que eu disse, sextou. Sextou porque o Senhor continua trazendo esperança para a minha vida, para a vida da Milena, do seu Hamilton e para a sua também. Então que o Senhor possa te abençoar através daquilo que tudo que nós vamos fazer aqui, que seja para a honra e glória do nosso Senhor, mas que o Senhor possa completar a obra aí na sua vida. Amém, Milena? Amém. Glória Amém. a Deus. Vamos aproveitar e orar. Amém. Dentro disso, com muita alegria no coração, orar pela sua vida, pela nossa, que Deus possa falar aí ao teu coração. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, e é Tu que vem nos trazendo essa alegria, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Deus. Em Ti nós temos a plenitude da alegria, Senhor. Mesmo que muitas coisas na nossa vida acabem dando errado, a gente passe por momentos difíceis, ó Pai, a gente não perde essa alegria que vem de Ti, Senhor. E que Tu faça isso em nossas vidas, na vida de cada ouvinte. Ó Deus, não nos deixe perder essa alegria, Senhor. E mesmo que dê tudo errado, que possamos nos alegrar em Ti, ó Deus. Toma esse programa diante de Ti, tudo que vamos falar, Senhor. Seja o mover do Teu Espírito aqui, Senhor, usando a nossa boca, usando Deus, tudo, poderoso. ó Deus, que vamos compartilhar, ó Pai, Verdade, o testemunho, Deus. uma palavra, os relatórios, ó Deus, que o Senhor use isso para abençoar cada um que separou esse momento especial, Deus, para ouvir esse programa. Senhor, vem Tu manifestando a Tua presença através desse programa, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Bora para a nossa primeira canção? Amém. Vamos ouvir Salmo 139 da Tamires Garcia. Você é o Deus que me examina. Você é o Deus que me conhece bem, do começo ao fim da história. Você planejou tudo para mim. Você é o Deus que me examina. Você é o Deus que me conhece bem, do começo ao fim da
maravilhoso demais. A maneira que eu fui criado me diz, fui feito pra ti. Você é o Deus que me examina. Vamos dizer ao Senhor: você é o Deus que me examina. Você é o Deus que me conhece bem, do começo ao fim da história. Você planejou tudo para mim. Você me vê quando estou trabalhando, também me vê quando estou descansando. Já me ouviu antes de eu falar e está em volta de mim por todos os lados. Eu não consigo entender. Maravilhoso demais. A maneira que eu fui criado me diz, fui feito pra ti. Mesmo sem compreender, é glorioso demais. E a minha alma sabe muito bem do teu amor por mim. Eu não consigo explicar. Eu só consigo viver e vivo pra te amar, papai. Fui feito em ti, fui feito de ti. Eu só quero estar em tua presença. Eu já encontrei o meu lugar em ti. Aperta-me bem junto do teu peito. Eu fui criado pra viver em ti. Tem uma canção que os anjos não sabem cantar. É a canção que diz: eu fui salvo pela graça. Glória a Deus, voltamos de mais uma linda canção, né? Essa canção que fala, deixa eu ver minha cola aqui, essa canção que fala sobre o Deus que me examina, e essa canção falou muito aos nossos corações e nos trazendo uma reflexão desse Deus que sabe de tudo, conhece, governa e controla todas as coisas. O Senhor é maravilhoso, né? Letra maravilhosa. Se não pegou, dá uma examinada aí, que Deus vai falar com você, com certeza. Não é verdade, Milena? Amém. Deus está sempre querendo se revelar e falar aos nossos corações, né? E vamos para o relatório, um momento bom que a gente tem a oportunidade aqui de relembrar tudo que Deus fez na nossa vida. E a gente queria dar um panorama aqui do mês que passou, que foi outubro. Muita gente fez aniversário nesse mês, muitos irmãos aí que a gente teve o privilégio de comemorar.
o Dionísio, aquele irmão do Corinho de Fogo, que sempre tem um Avivou louvor, lá aquela- divisa de fogo, varão de guerra. Retiro lá, né? E o Dionísio chegou e o pessoal tava meio assim do fogo. Daqui a pouco o Dionísio podia estar aí. Chegou o Dionísio com o violão e divisa de fogo. O fogo descendo. Alegrou todo mundo lá. Uma Benção. benção. O aniversário também da Helena, filha da nossa irmã Ana Paula, foi uma bênção. Aniversário de criança, mas também teve a presença de Deus. Nesse dia a gente foi lá pro Parque de Exposição Itaipava. Eu lá, quase 30 anos já, cara, andando de bicicleta com as crianças, vendo os cavalos, nossa. Caindo. A gente se divertiu bastante lá. Teve o aniversário da Tabata também. Cada aniversário é uma coisa. Eu tenho alguma coisa Tu que vai na mente. Irmão, não vai dar tempo pro relatório. Vamos lá, Ai, vai meu falando Deus. só assim. Deixa ó. eu só falar Fulano, isso. deu trânsito, senão não vai dar tempo. Eu quero falar de todo mundo, gente, como todo mundo. Vanderlei fez aniversário, irmão Hamilton Irmão aqui, ó, Hamilton abençoado, também fez aniversário. aniversário. O William, filho da Helena, também fez aniversário. Tivemos aniversário de casamento do pastor Luiz e a Nádia, mais um ano de casados, 23 anos juntos. Por pra falar em glória do Nádia, já Senhor. vou falando por aqui. Eu quero a Nádia aqui. Isso Irmã aí, Nádia. mulher de Papo Deus. com a esposa do pastor. Ô, Glória, guarda Se aí. prepara aí, irmão. Spoiler, vai. Irmã Salete, que já esteve aqui com a gente, a sogra aqui do André. A Júlia, evangelista abençoada também, que já esteve aqui no programa. vai voltar também. Amém. E Dayana e o Wellington também fizeram aniversário, foi maravilhoso. Foi um festão lá, né? E a Tainara, irmã do Wellington, também completou mais um ano de vida no mês de outubro. Só para você saber um pouquinho, se alegrar aí com a gente. Mas nesses dias aí a gente também viveu momentos especiais com os jovens. Teve uma reunião de jovens aí muito abençoada. Na verdade, tiveram 2 reuniões de jovens, né? Teve uma na casa do Flávio, no sábado. E eu estive lá, né? Ministrando a palavra. E os jovens deram uma avivada lá, deram uma alegrada. Falei, opa, tem fogo aí, né? Glória a Deus. E aí foi um motivo de alegria também estar lá com os irmãos e ministrar e comunhão. Foi bênção. O Senhor quer fazer muita maravilha ali ainda. Depois teve outra reunião de jovens. Isso aí, a gente foi visitar uma igreja aqui de Petrópolis, Nova Jerusalém. Teve um culto jovem lá. Pastor Foi Luciano, maravilhoso. Né? O pastor de lá, o pastor Luciano. Luciano. E o pastor Anderson, né, que esteve lá pregando, dando bambuzada nos jovens mesmo, falando a verdade. Se tu não honra teu pai em casa, como é que tu vai honrar teu marido quando casa? Que gente. Deu borrachada pra Cara, todo deu lado. a Até pra mim. Mas Falou deixa a eu ver. realidade, né? Mas foi muito bom. E eu vejo muito benefício da gente visitar outros irmãos, estar em comunhão com outras igrejas também, porque senão a gente acha, não, eu tô aqui, sou certo, eu ouço a palavra, eu conheço a palavra, não. A gente é um corpo, né? Igreja não é denominação. Então o Senhor tem nos permitido estar junto com esses irmãos e a gente aprende muito, aprendemos lá, teve um teatro também muito maravilhoso. Peça, realmente, bênção de falando Deus. muito com a gente, então foi muito bom mesmo. Mas o que? Depois desses cultos de jovens, cultos tradicionais, né? Eles continuaram acontecendo, os cultos de domingo. Bênção de Deus e o Senhor sempre ministrando, falando aos nossos corações. Reunião de oração, quinta-feira, top demais, Céu na né? terra. É uma visão atrás da outra, uma revelação, confirmação, avivamento. Irmão, dentro desse relatório, tu que não participa da reunião de oração, bora participar. Tem muita oportunidade aí, Deus fala, se revela, aviva. E a gente estava ali, né? Aproveitando mais uma reunião de oração para honra e glória de Deus ali junto com os nossos irmãos. Cada quinta é algo muito especial, né? Quem não vai perde muito. Vale muito a pena. O pastor costuma falar, se você não ora em casa sozinho, vai orar com os irmãos. Eu peguei isso no início. Falei, não, vou lá orar com os irmãos. Terminou, ele falou, hoje nós oramos 2 horas. Você ora 2 horas em casa? Não. Então, fique com seus irmãos, aproveite a comunhão para buscar a Deus e orar. E foi top demais. E a gente vai caminhando por aí. Essa semana a gente também teve visita das irmãs, né? Demos continuidade lá, visitamos a irmã Fernanda, uma nova convertida no nosso meio. Foi uma bênção também.
É uma irmã muito interessante. Novo convertido traz pra gente essa fome, essa sede de Deus, desejo de conhecer. E aquilo também vai te avivando, porque tu vê a pessoa interessada nas coisas de Deus e tu, caramba, quero isso também. Uma sede, né? Pelo conhecer a Deus, né? Coisa algo maravilhoso demais, né? E é por aí, né? Deus foi fazendo essas coisas. A viagem a Pilar, Isso né? aí. O nosso pastor Luiz esteve em Pilar, foi top, né? Fiquei sabendo, sempre é, pastor Fábio, né? Irmão querido, Beth, mulher de Deus, faz falta aqui pra gente, Verdade, Beth. saudade, Beth. Reunião de oração, muita revelação sobre a minha vida. O André é muito privilegiado, eu não entendo. Nem era ele que tava orando. Eu cheguei, irmãos, essa eu Jesus tenho que contar. A gente tá encerrando, mas olha aí, esse relatório não é meu não é pessoal não, mas essa eu tenho que contar. Verdade. Chego eu na reunião de oração, tô lá sentado, a irmã começou a orar, o pastor orando, começou falando mistério e tal, não sei o que. Eu falei, o negócio tá estreito e tal. Daqui a pouco a irmã terminou de orar, ele falou, meu irmão, eu tive uma visão com você, fazendo isso. Eu falei, mas é a irmã que tava orando? Não, mas eu vi você, a visão é pra você. Irmão, pastor, mas eu que tava orando. Não, é com o André, o negócio é pro André. Deus me entregando enquanto outra pessoa orava e eu recebendo a minha porcentagem ali. Aí ele terminou, eu falei assim, eu posso ir embora? Então você que não participa de uma reunião de oração, você que tá perdendo. Verdade. Amém? Amém. Acho que é isso, né? Amém. Tem canção agora? Tem. O irmão Hamilton pediu disco praise. Se eu me humilhar. Disco praise. Fica aí com essa canção. Amém. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, agradeça, agradeça,
E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Diz assim, Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, isso é muito importante, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Josué, seu servidor. Primeiro Josué aprendeu a ser servo, para depois fazer, e fez muitas maravilhas em o nome do Senhor. Mas a primeira coisa, ele tinha que aprender a ser um servo. Ele se tornou um servo de Moisés. Leia um pouquinho à frente em Josué, no capítulo 11 e no verso 15. Josué, antes de Juízes, capítulo 11, verso 15. Josué 11:15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim ordenou Moisés a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tornou-se um servidor e depois obedeceu. Em tudo que o Senhor falou, ele obedeceu a Moisés. Tornou-se um servo e obedeceu. Por isso, depois ele pôde fazer maravilhas em nome do Senhor e frutos eternos para a glória do Senhor. Então, fazer tem que proceder da obediência. E para obedecer, tem que se tornar um servo. Leia um pouquinho à frente comigo, em 1 Reis, no capítulo 19, verso 19. Um pouquinho à frente, alguns livros à frente. 1 Reis 19, 19. Aleluia. Nós vamos ver outro servo que aprendeu a servir, tornou-se um servo e aprendeu a obedecer. Depois, sim, ele também fez maravilhas em nome do Senhor e o Senhor confirmou a obra dele, o ministério dele. Mas primeiro, antes de fazer as maravilhas, ele tornou-se um servo e aprendeu a obedecer. 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: Vai, volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs para fazer muitas coisas. Não. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Ele aprendeu a ser um servo de Elias. Depois ele fez o dobro dos milagres de Elias. Mas primeiro ele aprendeu a servir ao Elias, tornar-se um servo. Em outra passagem diz que ele deitava a mão, a água aos braços de Elias, hoje ele servia o Elias. Irmãos, muitas pessoas fizeram muitas coisas por Moisés, né? Eles deram muitas ofertas. Moisés era um camarada muito famoso, reconhecido, e o povo era muito grande. Muita gente fez muita coisa por Moisés, mas quem substituiu Moisés foi o servo obediente Josué. Elias era um profeta muito reconhecido e provavelmente recebeu muitas e muitas ofertas. Onde ele chegava, as pessoas preparavam banquetes, alimentos, presentes para ele. Então muita gente fez muita coisa por Elias, mas quem se tornou o sucessor de Elias? O Eliseu, servo obediente de Elias.
Então, o caminho para se receber o ministério é o caminho do servir. Nós precisamos nos tornarmos servos e obedecer. Depois virá o ministério, depois virão as maravilhas, os milagres. Quanto mais servo nós nos tornarmos e quanto mais fiéis nós formos na obediência, mais nós seremos usados por Deus. O caminho não é fazer, o caminho é ser fiel como servo e fiel na obediência. Muitas pessoas, eu repito, fizeram muito por esses grandes homens, mas esses dois foram fiéis como servos e fiéis na sua obediência. Ô varô, Deus te faça uma serva fiel até a morte. É isso que eu queria trazer para os irmãos. E eu vou terminar com Jesus em Filipenses 2:5, que para nos tornarmos servos e para obedecermos, nós temos que ser semelhantes a Jesus e termos duas atitudes. Filipenses 2, muito conhecida pelos irmãos, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Olha o que é necessário para ser servo. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens, reconhecido em figura humana. Então, para se tornar um servo, é necessário se esvaziar. E para obedecer, é pior ainda. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, para que sejamos servos e obedientes, nós precisamos dessas duas atitudes. Primeiro, para ser servo, tem que se esvaziar de si mesmo. Uma pessoa cheia de si, de orgulhos, que faz muita coisa, provavelmente ela não é serva. Quem faz muita coisa, provavelmente não é servo. O servo, ele obedece aquilo que lhe é ordenado. Ele se tornou um servo para seguir alguém, estar ao lado do seu senhor, do seu mestre e servi-lo. Como? Fazendo muitas coisas? Não, fazendo o que o seu mestre vai lhe mandar. Agora, para obedecer, tem que se humilhar. Por isso que nós falamos aqui que é muito mais fácil você fazer. Fazer é muito mais fácil. A gente faz e às vezes a gente faz muita coisa. Tudo obra de palha, meu irmão. Naquele dia, toda esta grandeza não vai ter nenhum valor diante de Deus. Nós vimos aqui com o Davi, fez grandes coisas e maravilhosas coisas. Depois ele ficou desgostoso, porque ele viu que Deus não aceitou nada daquilo. Eu creio que nós e muitos outros, vamos ter muitas surpresas quando chegarmos no céu. Puxa, mas eu fiz isso, aquilo outro. Puxa, tem valor nenhum. Vai ter muito líder desgostoso, achando que fez muita coisa, e o Senhor se irou com aquelas coisas que ele fez. Meu servo, tu lembra aquela morte ali, aquela destruição, aquela catástrofe? Foi justamente por causa que você estava fazendo. Aquilo aconteceu justamente porque estava fazendo o que achava que era certo. Você estava fazendo muito, mas você não obedeceu em nada. E por fazer muito, sem ser em obediência, eu me irei e fiz tudo aquilo. Aquelas mortes lá do Uzá, foi tudo porque você fez sem obedecer. Então tome cuidado, às vezes você pode estar fazendo muita coisa, em vez de agradar a Deus, ao invés de agradar a Deus, está irando a Deus. E às vezes existe até morte, que acontecem porque nós estamos fazendo muita coisa religiosa, mas deixamos de ser servos e deixamos de ser obedientes. Por isso que a Bíblia diz que o pastor, ele pastoreia pelo exemplo.
Ele tem que ser, não um camarada que faz muito, pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo, exemplo. O pastor ele não foi chamado para fazer muito, ele foi chamado para ser exemplo de servo de obediência. Existem muitos líderes aqui. Nós não fomos chamados para fazer grandes obras, grandes ajuntamentos. Nós fomos chamados para sermos exemplos de servo e de obediência. O que é muito mais difícil do que fazer muita coisa. Fazer é muito fácil, que a gente faz quando quer, a hora que quer, ainda recebe reconhecimento, recebe honra e glória quando a gente faz muito. Quando a gente ajunta 1000 pessoas igual Davi juntou 1 milhão de pessoas, nossa, as pessoas nos aplaudem. Quando nós nos tornamos servos e obedecemos, quem nos aplaude? Ninguém. As pessoas não dão valor ao servo, muito menos ao que obedece. Ainda mais na nossa sociedade, obedecer hoje, receber uma ordem é comprar uma briga grande com as pessoas. Então eu creio que a maioria das vezes nós fazemos muita coisa na igreja, mas esquecemos o princípio básico estabelecido por Deus, que é ser servo e obedecer. Às vezes nós queremos encher os discípulos de conhecimento, não foi isso que Deus mandou. Deus mandou nós ensinarmos a obedecer. Nós temos que ensinar as pessoas a obedecer, não é fazer. Não, meu discípulo está fazendo isso aqui, não é fazer, meu irmão, ele tem que obedecer. Se ele não obedece, ele não é um discípulo. Agora, como é que ele vai obedecer se você mesmo não é um servo obediente? Se você não é um servo obediente, você nunca vai fazer um servo obediente. Você tem que ser um servo e obediente. E você vai ser exemplo para alguém. E alguém vai ver em você, não todos, não a multidão, mas alguém vai ver você um exemplo de servo e de obediente, vai seguir o seu caminho. Essa é a obra eterna. O resto é tudo palha, como fez Davi. E muitos vão chegar naquele grande dia e vão ficar desgostosos consigo mesmo, por ter feito tanta coisa, isso é tudo obra de palha que Deus não aceitou. Pelo contrário, essas grandes obras, esse muito fazer, pode irar a Deus e gerar consequências terríveis no meio do povo de Deus, porque esses grandes fazem muitas coisas que Deus não mandou. Então que Deus nos ajude a compreender essa verdade. Deus não quer nada de maravilhoso das nossas vidas, Ele só quer que a gente aprenda a ser servo e obedeça ao seu líder, só isso. Isso sim vai agradar o coração de Deus, não vai irar a Deus, pelo contrário, Ele vai ficar muito feliz conosco se nós nos tornarmos servos obedientes, amém? Vamos pedir isso a Deus, colocar de pé e pedir. Não é mole não, ser servo, ainda ser obediente, ser servo inútil ainda dá para ser, mas servo obediente tem que se esvaziar, tem que se humilhar. Peça a Deus, eu queria orar com você neste momento, pedir a Deus que Deus nos esvazie de nós mesmos, como Jesus, tende o mesmo sentimento que houve em Jesus. Nós queremos ser como Jesus, semelhantes a Jesus, nós temos que ser servos, e para ser servos tem que se esvaziar de si mesmo, e depois tem que se humilhar para obedecer. Obedecer não é fácil, irmão, nós somos muito orgulhosos, a gente faz muita coisa na igreja, mas querer ser mandado ninguém quer. Eu faço de tudo, pastor, mas não manda fazer nada não, ainda mais fora de hora, que aí o meu eu pula. Mas vamos pedir isso ao Senhor, que Deus nos faça como um Josué, como Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias. Josué, servidor de Moisés. Que título maravilhoso, né? Servidor de Moisés. Talvez não tivessem dado valor nenhum, né? E Josué lá, um servozinho lá, rapaz, um capacho de Moisés lá, rapaz. Nós estamos fazendo aqui muitas coisas. Nós somos os príncipes de Israel aqui, fazemos isso, aquilo. Josué é um capachozinho do Moisés lá e tal. Mas na hora de escolher, Deus foi lá, não, esse aqui é o meu servo, Josué, ele é um servidor de Moisés, ele está pronto para assumir tudo que Moisés tinha, todo esse ministério de Moisés está pronto, ele se tornou servo, quem é servo está pronto
para assumir qualquer ministério. Voltamos de mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique Carioso, homem de Deus, ao qual o Senhor escolheu para usar e falar conosco a cada dia. Bênção e privilégio nosso. E nos responsabiliza também, né? Homem que tem falado a verdade e traz responsabilidade para cada um de nós. Mas vamos para aquele momento em que a gente conversa com o irmão, entrevista, conhece e pergunta e busca saber um pouco sobre a vida dele. Momento que a gente fica muito feliz. Hoje a gente está com o nosso irmão Hamilton. Paz do Senhor, meu irmão Hamilton, tudo bem? A paz do Senhor, graças a Deus. A gente vai querer saber aí como que o senhor chegou aqui na comunidade Ramar em Petrópolis. Vamos começar pela conversão ou vamos conversar como o senhor chegou aqui? Vamos começar pelo início, conversão. A minha conversão foi, eu diria, foi atípica, né? O Senhor operou em mim porque Ele aprove agir dessa forma sem permitir que eu estivesse sabendo que Ele estava operando em mim. Então, interessante que eu cheguei num momento da minha vida que foi mais ou menos há pouco mais de 2 anos, onde eu estava inconformado comigo mesmo, né? E nesse excesso de inconformismo, eu acabei me anulando. Uhum. Para mim foi uma operação de Deus que criou circunstâncias para que eu agisse assim. Foi a única vez na minha vida que eu agi dessa forma e nessa anulação eu me esvaziei. Tudo isso eu só estou sabendo recentemente quando o Senhor revelou para mim, mas na hora eu não sabia de nada. Quando eu me esvaziei, o Senhor operou vivificando o Espírito Santo em mim. Eu não sabia. E a partir daí Ele moveu circunstâncias para que eu me isolasse, para me isolar do mundo. Isolamento propriamente dito. Uhum. Porque eu tenho um filho, estava ajuntado com... É isso aí que a gente queria saber. O senhor tem família, filho? Me conta um pouco dessa história aí antes do Senhor, né? Okay. Era casado, ajuntado? Bom, eu morava em Petrópolis? Eu fui ajuntado várias vezes, uhum, né? Antes da conversão. Então, e quando eu tenho um filho, Deus me abençoou em ter somente um filho, porque eu não fui um bom pai para o meu filho. Então, eu creio que Ele não permitiu que eu tivesse outros filhos, para que também não fosse um mau pai para outros filhos. Uhum. Mas eu, na minha vida ignorante, digamos assim, eu me ajuntei várias vezes, porque o que eu sempre queria, desde muito jovem, era casar, ter um casamento definitivo, uhum, e ter um casal de filhos. Uhum. Era o meu sonho. Isso a partir de 12, 13, 14 anos. Só que na vida ignorante, com essa apenas querendo, movido pela ansiedade de que isso se realizasse, não podia dar errado nada, exatamente. Atropelando uma coisa. Então o Senhor permitiu que eu tivesse várias experiências nesse sentido, né? Uhum. De ajuntamento. Eu vou chamar de ajuntamento, uhum, porque o casamento para mim é no Senhor. Uhum. Então, vários ajuntamentos. Aí morava com a pessoa, não dava certo daqui a pouco. Uhum. O senhor aí não era daqui de Petrópolis, né? Oi? O senhor não era de Petrópolis? Não, eu sou carioca, sempre morei no Rio. Uhum. E antes de ser convertido, o Senhor me conduziu para comprar um imóvel aqui em Petrópolis, já com esse propósito do, uhum, Senhor de me trazer para cá isoladamente. E era uma forma de me afastar da minha vida mundana. Uhum. Então, por isso que eu falo que o isolamento foi total. Dentro dessa vida mundana, né, que o senhor, uhum, viveu aí tanto tempo, qual era a distração? O senhor depositava a esperança, as forças no quê, né? Tem gente que gosta de uma cervejinha, tem gosta no churrasquinho, de um passeio. O senhor vivia assim em cima de quê? Só de relacionamentos mesmo ou de... Eu vivia dos relacionamentos e da cerveja com
colegas, vamos chamar assim, os amigos. Aquela roda exatamente. A resenha da cerveja ali e tal. Exatamente. O Senhor me abençoou e tem sempre relativamente condições financeiras que sustentasse isso. Isso, né? Entendeu? E então eu vivia. Não tinha dia para ir no bar com alguém. Normalmente ia com amigos porque tá cheio, né? No mundo a gente encontra vários amigos de copo. Então meu prazer era esse. Era chegar à noite e ir para um bar, tomar uma cerveja, aí tentar paquerar, namorar, tal. Aí quando encontrava alguém que tinha o mesmo propósito, se juntava. Coisas que até aos olhos humanos assim não são coisas tão terríveis, né? Pois é. Mas aos olhos de Deus... Exatamente. Não é bom, né? Por isso que eu, nessa ignorância, exerci isso várias vezes. Achar que não estava fazendo mal a ninguém. Exatamente, porque começava um relacionamento, aí e eu queria logo ir embaixo do mesmo teto com a pessoa. Então eu alugava uma casa, ou ia para a casa dela, ou ia para minha casa, mas daqui a pouco não dava certo. Daqui a pouco mesmo, era coisa de um ano, menos que isso. Aí eu saía da maneira que eu estava e passava o tempo para começar de novo. Meu Deus. Pode se chamar tranquilamente um ciclo vicioso. Esse era o meu prazer. Eu não sentia tanto prazer no relacionamento com as mulheres, porque sempre terminava mal e terminava rápido. Até por um ajuntamento precoce, né? Exatamente. Sem a direção de Deus. Agora, da maneira que eu agia, sem a direção de Deus, não ia dar certo. Não ia. Então, o prazer vinha maior na cerveja, no churrasco, e isso fazia de uma forma intensa. Empurrando a vida assim. Exatamente. Não tinha dia, não tinha hora, entendeu? E um trabalho que proporcionasse isso, né? Exatamente. E nessa condição eu estava sempre o quê? Sempre solteiro. Então eu sempre tinha condições financeiras de bancar o meu prazer na bebida, no churrasco. E era esse o meu prazer. E assim ia empurrando a vida, né? Sempre aproveitando oportunidades nesse sentido. E vivendo em cima disso. O Senhor te resgatou, se manifestou a você. Pois é. O interessante é que eu creio que eu estava numa condição, e dá para perceber pelo breve testemunho, né? Tão intensa no pecado e tão longe de Deus, que Ele operou em mim sem eu saber. Então, moveu circunstâncias. Foi te afastando de tudo isso. Afastando de tudo. De todos dos vínculos, dos amigos. Exatamente. Dos relacionamentos. Por isso que o imóvel em Petrópolis ainda foi comprado antes do Senhor me converter. Então, ele já foi criando condições para me isolar. Exatamente. A fonte. Aí, vindo para Petrópolis, já fiquei separado dos amigos. Né? Mas, para não perder o costume, tive um ajuntamento aqui em Petrópolis. Né? E com esse ajuntamento depois fui lá para o sul, né? E também para mim foi circunstâncias do Senhor, porque Ele queria me isolar. Então, como deixou que eu insistisse nesse último ajuntamento, aí me levou para o sul, junto com a mulher, com os 3 filhos, e lá criou circunstâncias para que eu pudesse sair e voltar sozinho. Zerado de novo. Exatamente, com uma total transformação em vida nova. Quando eu me ajuntei em Petrópolis, inclusive, foi tão terrível a minha atitude, mais uma vez, como sempre foi ao longo da minha vida. Mas ignorante. É um homem procurando alguém para caminhar. Na verdade, ninguém gosta de caminhar sozinho, né? E a gente entende isso. Pois é, e dentro desse desejo, né, a gente acaba tomando decisões precipitadas, né? Então, exatamente. O perigo é esse, né? Pois o perigo não são as decisões precipitadas, né? Exatamente. Eu era sempre movido pela emoção e pela expectativa de realizar esse sonho. Ali que ia resolver a vida, né? Porque o sonho estava lá. Né? O sonho desde pequeno. E nesse último ajuntamento foi quando o Senhor separou o meu filho de mim. Aí já em definitivo. Mas ele separou cuidando dele.
Porque eu, como não fui um bom pai, então o Senhor cuidou dele até agora e separou para continuar cuidando dele e para que ele pudesse tratar comigo de forma isolada do mundo. Muito interessante. Aí, quando afastou meu filho de mim, eu fui para o sul com o meu ajuntamento, né? E lá moveu circunstâncias para que eu... Ajuntamento é uma palavra boa. Ajuntamento. para que eu chegasse ao ponto, em algum momento lá, eu refletindo sobre mim mesmo, eu me conformei comigo mesmo. Falei, poxa, não é possível. Aí comecei, não foi uma depressão, foi um inconformismo. Falei, não fazia, eu pensando, não faz sentido, eu tenho insistido nisso a minha vida inteira. Não dá certo. Exatamente, e estava naturalmente o quê? Infeliz lá. Nesse nível de inconformismo, eu cheguei a um ponto, sem saber, de me anular. É o esvaziamento. E nesse esvaziamento, o Senhor vivificou em mim o Espírito Santo, sem eu saber. E a partir daquele momento, já transformou a minha vida. Aí moveu circunstâncias para que eu conseguisse sair de lá sozinho e voltasse para minha casa aqui em Petrópolis sozinho. Aí já estava sem filho, longe dos amigos. Começou do zero. E começou do zero, exatamente. E a palavra de Deus, ela entrou como? Quando eu cheguei aqui, eu sempre gostei, aprendi com a minha mãe, de curtir um café com leite, pão com manteiga no meu café da manhã. Sempre curti isso. Para mim sempre foi um prazer, continua sendo. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu estava vindo do sul, eu vim de ônibus, né? Então foram quase 3 dias de viagem. A primeira coisa que eu pensei, pela hora que eu ia chegar aqui, falei, eu vou na padaria que eu já conhecia e vou tomar o meu café. Era a única coisa que eu queria naquele momento. Era o que ia me dar uma alegria naquele momento. E nisso o Espírito Santo já vivificado em mim. Mas eu atônito. Eu não tinha pensamentos de rancor, de raiva, de decepção, de ódio, né? E foi o que eu fiz. Quando eu cheguei aqui, botei a mala na casa e fui tomar meu café. Por que eu estou falando isso? Porque o dono da padaria, onde eu tomo café, inclusive, até hoje, foi o meu discipulador. Enquanto eu tomava café, ele foi falando a palavra de Deus. Ele foi ministrando as vidas do Senhor enquanto tomava café. Durante o meu café. Eu estava satisfeito, porque estava tomando meu café da maneira que eu gosto. Qual o nome dele? Luciano. Ô, Luciano, um abraço aí, se estiver assistindo a gente, ó. Fruta aí do Senhor. Meu discipulador. E enquanto eu tomava café, ele atendendo as pessoas, ele no intervalinho começava a ministrar a palavra de Deus. E isso foi todos os dias, porque eu ia todos os dias tomar o café lá. E interessante que, por já estar com o Espírito Santo vivificado, aquilo foi me fazendo bem. Foi te fortalecendo. Exatamente, foi me fortalecendo. E eu sem saber ainda o que estava acontecendo. E isso foi. E como a palavra orienta, né? O pastor Hélio, inclusive, fala muito nisso. E o pastor Hélio entrou nessa história como? Comunidade Ramá. Ele entrou na história da seguinte forma. Eu comecei... o Luciano começou a me levar primeiro na Maranata, que é a igreja onde ele congregava, né? E ele comentou que ouvia o pastor Érico da comunidade Ramá. Ele ouvia na rádio. Ouvia na rádio, exatamente. Aí eu, por ser o meu discipulador, eu falei, poxa, se ele também, ouve, né? Porque então eu vou ouvir também. E foi o que eu fiz. Passei a ouvir. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu fui tocado pela palavra e despertado pelo Espírito na palavra do pastor Érico. Era pela 107? Aplicativo. Pelo aplicativo? Pelo aplicativo, que eu, inclusive, uso até hoje, o aplicativo. Hoje ele tem falhado mais, né? Mais a influência aí do inimigo para atrapalhar. Mas eu uso o aplicativo até hoje. Comecei a ouvir algumas atualizações, se eu não me engano, né? Comecei a ouvir e passei a ouvir sempre.
porque eu senti uma identidade espiritual com a palavra na comunidade Ramá, né? Mas eu estava na Maranata, congregando na Maranata. Só que na Maranata surgiu situações em que para mim não fazia sentido em relação à palavra. Batia de frente com a palavra, né? Exatamente. E aí eu coloquei diante do Senhor. Senhor, eu já tinha ouvido da comunidade Ramá do pastor Hélio, né, para não questionar a autoridade, não bater de frente. Aí coloquei então diante do Senhor, aprendendo, ouvindo a comunidade Ramá. Senhor, eu não tô sentindo a identidade na palavra com essa e essa situação na Maranata. E, no mesmo momento, eu estou sentindo total identidade com a palavra de Deus na comunidade Ramá. Então, eu coloquei diante do Senhor e fiquei aguardando uma direção do Senhor para que eu não fizesse nenhuma atitude conforme a minha vontade. Uhum. E isso já tinha aprendido com a própria comunidade Ramá, ouvindo a comunidade Ramá. Entreguei e senti a direção do Senhor, que era para eu ir até a comunidade Ramá. Foi quando, em março do ano passado, eu fui a primeira vez na reunião da Quitanda, né? E fui para falar com o pastor Érico e para pedir que o pastor Érico fosse o meu pastor a partir daquele momento. Glória a Deus. Então, o senhor é um fruto claro, do Senhor, em primeiro lugar, mas no nosso meio da rádio, né? O ouvinte da rádio que foi despertado. Exatamente. Por esse trabalho aqui que a gente está fazendo. Então, o senhor é um fruto disso. Então, isso nos traz muita alegria, porque nos motiva. Sim. Né? Por isso que eu quis te trazer aqui, para a gente chegar até esse ponto. Mas, eu posso dizer, sem querer cortar, que é tudo, tá? Tudo que eu ouço pela rádio é edificante e é atestado na palavra do Senhor. A identificação, o Espírito Santo revela, confirma, testifica a todo momento. Assim foi desde a primeira vez que eu ouvi a Rádio Ramá. Por isso que eu quis trazer o senhor aqui. Eu sei que o senhor tem muita coisa para falar, para contar, mas hoje a minha pegada era essa mesmo. Amém. É te trazer para falar tudo que Deus fez na sua vida até chegar aqui. E como você veio parar na comunidade Ramá. Eu espero que tenha por conseguido meio transmitir da rádio, por meio disso tudo e a transformação, né? Amém. Eu louvo a Deus, né, pela transformação. Um homem que estava ali, né, vivendo a sua própria vida, né, um playboy, né? Sim. Vivendo como um playboy, que o playboy vive assim, né? Gastando, bebendo, gastando com mulher, com amigo, né? E te tirou dessa vida de playboy para te fazer um servo, né? Amém. Maravilhosa a transformação de Deus. Transformação. E a gente se alegra, porque Deus ama os playboys também, né? Amém. Glória a Deus, é verdade. Então Deus, a gente... Pô, esse cara é um playboy. Não, Deus ama o playboy. E foi lá e te pegou na tua vida de playboy, né? É verdade. E interessante, só também para complementar, quando, em relação ao trabalho, antes da conversão, o Senhor já me preparou para ter um trabalho em que eu pudesse atuar com um computador e uma internet. Ou seja, quando veio a Covid, não afetou a minha rotina, nem no trabalho, porque eu já estava atuando assim. Então, é só para glorificar ainda mais o nome do Senhor, né? Ficou de uma forma amor, assim, né? Exatamente, por amor. E a transformação. Tudo isso foi a transformação. Toda a minha vida ele transformou, testificando a vivificação do Espírito Santo naquele momento. Eu tenho até a data anotada, que Deus me abençoou em registrar a data em que isso aconteceu, e está registrado. Amém. Foi em 9 de julho de 2019. Amém. Glória a Deus. Bom, nosso tempo ele é curto, né? Amém. O testemunho é longo, eu sei. Mas o senhor volta aqui outro dia, a gente conversa mais coisas. Amém. Mas eu agradeço a vinda do senhor aqui e esse testemunho que vai falando conosco. Acredito que vai falar com os nossos irmãos também.
sobre essa transformação Glória a Deus. e essa maravilha que Deus fez na sua vida, né? Então, a gente pôde conhecer um pouquinho mais da vida do nosso irmão Hamilton, né? E tem um monte de gente com um monte de pergunta para fazer, mas Amém. a gente vai guardando para os próximos Amém. e a Será gente vai se conhecendo mais e mais. satisfação. Que seja para a honra e glória do Senhor e para a edificação dos irmãos. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Vou fazer essa oração então. Amém. Para poder entregar ao Senhor. Senhor, eu quero entregar diante do Senhor, ó Deus, tudo que falamos aqui, ó Deus, esse bate-papo, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os meus irmãos, ó Pai, com esse Pai testemunho, ó Pai, o Senhor fazendo Pai. maravilhas, ó Deus, e trazendo o homem para mais perto de Ti, ó Pai. Amém, Como eu Senhor. citei aqui, um playboy, ó Deus, mas o Senhor também ama, Senhor, os playboys, ó Amém, Deus, e Senhor, glória trouxe a Deus. para a Tua presença, então completa a Tua obra. Toma os meus irmãos ouvintes também, Senhor, Amém, e Senhor. se revela a eles, ó Deus, Misericórdia. para a honra e glória do Teu nome. Sempre, Amém. Senhor. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nós ficamos por aqui. Foi um prazer estar com você mais uma vez, mais um programa. E até a próxima. Tchau. Paz do Senhor. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo.